Quando ceiamos, o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? O que você pensa a respeito disso? Saber essas verdades farão que você compreenda cada vez mais do que se trata o cristianismo. Eu te convido a refletir acerca disso. Bom dia a todos, que você possa pegar sua Bíblia para mais um dia lermos 4 capítulos e meditarmos sobre os fundamentos da fé. Agora que nós estamos no dia 29 dos fundamentos da fé, pergunta de número 78 e 79. Os fundamentos da fé que são utilizados no Catecismo de Heidelberg, de 1563. Então, nós temos aí séculos e mais séculos de uma verdade que emana das Sagradas Escrituras, que foram utilizadas também para a educação do povo de Cristo. Que você possa mais um dia estar conosco, meditando acerca daquela palavra que nos importa, que nos purifica e nos remete ao verdadeiro conhecimento. Vamos para cima, vamos para cima. Pergunta de número 78 vai responder justamente a questão do qual eu abordei. Pergunta de número 78 diz assim: não, então o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue reais de Cristo? A resposta é não. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. Assim, também o pão na ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo, embora seja chamado de corpo de Cristo, conforme a natureza e o uso dos sacramentos. Então a resposta é bem objetiva e clara. Lembre-se que quando esses documentos foram feitos, eles visavam trazer o conhecimento para o povo acerca daquilo que a palavra dizia, mesmo porque esse conhecimento era completamente obscuro e era tomado apenas por algumas pessoas. O conhecimento de Deus não estava a acesso de todo mundo. As Bíblias eram escassas, o conhecimento era bem limitado, uma minoria usurpava desse conhecimento. Então, eles visavam fazer com que todos conhecessem a verdade acerca da palavra de Deus. Ocorria naquela época, como ocorre ainda hoje, a questão do qual no romanismo aborda acerca da transubstanciação, que é chamado dessa forma. É a transformação do pão e vinho no corpo de Cristo. O que claramente nós vemos por intermédio das Escrituras se trata justamente de uma heresia, de um fato que não deve ser propagado, mesmo porque não se trata disso. Nós vemos que, por intermédio dessa resposta, ele já refuta de maneira muito plena todos esses pontos. Mas vamos aos argumentos que emanam das Sagradas Escrituras. Efésios capítulo 5, verso 26, diz assim: a fim de torná-la santa, purificando ao lavá-la com água por meio da palavra. Em Tito, capítulo 3, verso 5 diz: ele nos salvou não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados, nos fez nascer de novo e nos deu uma nova vida por meio do Espírito Santo. Observe que este primeiro trecho, onde temos os apontamentos, ele está justamente apontando para isso. Do mesmo modo que a água do batismo não se transforma no sangue de Cristo, nem a própria purificação dos pecados, mas é simplesmente um sinal e uma garantia disso da parte de Deus. De forma que é utilizado como uma metáfora. O sangue de Cristo nos purificando, nos lavando, ele não significa que a água daí faria a mesma coisa. Então prestem muita atenção quanto a essas questões. Embora isso seja utilizado de maneira metafórica, é a verdade real que no final o sangue de Cristo também nos limpou e nos remiu de todos os pecados, de forma que Deus olha para nós e não enxerga como pecadores. Sim,
aqueles que foram redimidos pelo sangue do seu Filho, Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Continuando, diz assim: assim também o pão na ceia do Senhor não se torna no próprio corpo de Cristo. Em Mateus 26, capítulo 26, do 26 em diante, diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, em seguida partiu em pedaços dos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque este é o meu corpo. Observe que Jesus estava falando com seus discípulos e ele estava fazendo uma alusão àquilo que haveria de acontecer, o seu corpo sendo moído na cruz e o seu sangue sendo vertido no madeiro. Verso 27. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é meu sangue, confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar o pecado de muitos. Preste muita atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Aqui já retrata de maneira muito assertiva, né? 1 Coríntios capítulo 26 ao verso 1 Coríntios capítulo 11 do verso 26 ao 28. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem deste cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue de Cristo. Portanto, examine-se antes de comer e beber, comer do pão e beber do cálice. Observe que aqui está retratando acerca dessa questão de ser chamado corpo de Cristo. Então, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Conforme a natureza e o uso dos sacramentos, o último trecho, ele já vai apontar justamente para a aliança. Este é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. No verso 11, corte a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Êxodo 12:11. Essas são as instruções para quando fizerem refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Faça a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nós abordamos justamente essa transição para a nova aliança, onde a circuncisão foi substituída pelo batismo e a Páscoa pela ceia. Vocês já sabiam desses termos ou não? Em Êxodo 12:13 ainda diz: mas o sangue dos batentes das portas servirá de sinal e marcará a casa onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu vir a terra no Egito, a praga de morte não os tocará. 1 Coríntios capítulo 10, verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual. No verso 4 diz: e todos beberam da mesma rocha espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Lembre-se da rocha no deserto, ela prefigurava Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 21. E aquela água simboliza o batismo, que agora os salva, não pela remoção da sujeira do corpo, mas porque no batismo vocês declaram ter boa consciência diante de Deus. Ela é eficaz por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, todos os aspectos estão completamente fundamentados nas Sagradas Escrituras. Então, prestem muita atenção quanto a como compreendem acerca do que se trata o pão e o vinho. Verso 79. Por que então Cristo chama o pão de seu corpo e o cálice de seu sangue? Ou de a nova aliança no seu sangue? E por que Paulo fala da comunhão do corpo e do sangue de Cristo? Olha como é interessante. Ele não se satisfaz meramente com os aspectos que foram dados até agora. Cada vez mais ia mais fundo, visando trazer conhecimento para o povo acerca das verdades de Deus. A resposta é: Cristo fala dessa maneira por um motivo importante.
Ele quer nos ensinar pela sua ceia que, do mesmo modo como o pão e o vinho nos sustentam a vida temporal, assim também o seu corpo crucificado e seu sangue derramado são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida das nossas almas para a vida eterna. Ele faz uma alusão ao corpo físico e o metafísico, a parte terrena e a parte espiritual. Dentro da perspectiva reformada, dentro da perspectiva protestante, o homem é um ser dicotômico entre corpo, alma e espírito, tá? Não é tricotômico, porque algumas pessoas entendem como corpo, alma e espírito. Dentro do protestantismo, ele aborda simplesmente dessa forma: corpo, alma e espírito como uma coisa só, sendo que é uma palavra utilizada de maneira intercambiável. Então, quando ele aponta essas questões materiais, é utilizado João, capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é minha carne. Em João 6, verso 55, pois minha carne é a verdadeira comida e meu sangue a verdadeira bebida. Ou seja, você é alimentado pelo seu corpo físico da mesma forma que é alimentado o seu corpo espiritual. Da mesma forma que você precisa de alimento para o seu corpo físico, seu alimento espiritual foi dado dos céus. Então, que você possa continuar se alimentando também por intermédio da palavra, sabendo que a palavra também é um alimento. E ainda mais, ele nos quer assegurar por este sinal e garantias visíveis, primeiramente, que pela operação do Espírito Santo, nós participamos de seu verdadeiro corpo e sangue, tão certo quanto recebemos com a nossa boca esses santos sinais em memória dele. Ou seja, ele mostra para nós esses sinais visíveis pela operação do Espírito Santo, onde nós participamos de seu verdadeiro corpo e sangue, de maneira que, como recebemos na nossa boca, esses sinais que são feitos todos em memória dele. Não se trata apenas um ritual, mas se trata de uma verdade espiritual. Isso é chamado de meio de graça, tá? 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 diz: quando abençoamos o cálice e a mesa, não participamos do sangue de Cristo? E quando partimos o pão, não participamos do corpo de Cristo? Embora sejamos muitos, todos comemos do mesmo pão, mostrando que somos um só corpo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Lembre-se que 1 Coríntios capítulo 11, verso 26 retrata a ceia de uma maneira bem sistemática e objetiva, o texto do qual grande parte das vezes são utilizados, é utilizado para a ministração da ceia. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A resposta continua aí, em segundo lugar, que todo o seu sofrimento e obediência são tão certamente nossos, como se nós mesmos tivéssemos sofrido e pago pelos nossos pecados. Lembre-se, Cristo morreu na cruz para pagar pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo nosso pecado. Ou seja, não seremos nós que pagaremos pelo nosso pecado, mesmo porque Cristo foi o sacrifício perfeito. Nós jamais conseguiríamos suportar o peso da ira de Deus, de forma que todos aqueles que habitarão no inferno estarão ali agonizando eternamente por conta de não terem confiado que o sangue de Cristo era suficiente. Era algo suficiente, bom, para salvá-los para a vida eterna. Não confiaram na mediação de Cristo Jesus. Somente na mediação de Cristo Jesus. Não há salvação em outro lugar. Se você deposita 1% da sua salvação em você, você está errado. E você deve depositar sua confiança única, exclusivamente, 100% em Cristo, aquele que escolheu nos salvar, porque senão nós estaríamos perdidos eternamente. Em Romanos, capítulo 6, verso 5 diz:
Uma vez que nossa união com ele se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante à dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos, pois quando morremos com Cristo fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte não tem mais nenhum poder sobre ele. Observe que nós somos libertos do poder do pecado. Caso você se enxergue ainda preso ao pecado, você não consegue resistir ao pecado, clame ao Senhor para que Ele o liberte, para que Ele te transforme, sabendo que Ele é o único que pode fazer com que não sejamos mais escravos do pecado. Nós nos julgamos livres, mas sequer conseguimos parar de comer doce, por exemplo. Então observe como o pecado nos escraviza. Ah, Galega, é pecado comer doce. O doce em si, não, mas você abusar do doce a ponto de destruir seu corpo é um pecado. Então observe que os nossos prazeres, por vezes, apontam para os nossos pecados. Nós, enquanto cristãos, nós sabemos a responsabilidade que nós temos com o nosso corpo, com a nossa vida, com aquilo que o Senhor tem nos ofertado de maneira graciosa. Então, meditem acerca disso, que vocês possam continuar meditando nisso. Pense uma coisa, passaram-se 29 dias, onde nós estamos lendo etapa por etapa. Dessa forma, você vai ter uma visão um pouco mais abrangente do que as Sagradas Escrituras dizem. Imagine que nós demoraremos 298 dias para ler a Bíblia em um ano. Muitos de vocês nem leram a Bíblia ainda. Então, esses catecismos visam instruí-los de maneira que você consegue ler isso daqui, em uma hora você lê, bem menos de uma hora, acho que uns 30 minutos você consegue ler o catecismo de maneira integral, ainda que você não fique olhando verso por verso. Se você for meditar em verso por verso, talvez demore mais tempo, obviamente, porque você vai ter que procurar, mas fará com que você tenha pelo menos um conhecimento do que é a fé cristã. Muitos vivem uma fé onde eles simplesmente repetem comportamentos. Vocês foram chamados a serem conhecedores da palavra. A responsabilidade está sobre vocês, porque Deus os chamou para uma obra. Lembre-se que ele diz que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós fomos chamados a sermos servos de Deus, conhecedores dessa palavra. Existe um povo que será alcançado por intermédio das nossas vidas, da sua vida, da minha vida. Tem pessoas que vocês que deverão servir de instrumento para levar as boas novas, levar o Evangelho. Então conheça o Evangelho, leia as Sagradas Escrituras, tenha mais clareza acerca daquilo que você crê. Não simplesmente achem que é relevante saber disso, mesmo porque é muito estranho. Você diz amar a Deus, mas sequer uma palavra dele. Você diz amar a Deus, mas não consegue se reunir com o povo de Deus. O que você quer fazer no céu? Vai ter culto todo dia. Então, pensa a respeito disso. Pensa a respeito disso, não tem lógica. Nossas palavras são palavras vazias. Muitas vezes, quando nós falamos dessa forma, que nós amamos a Deus, mas nós não observamos a sua palavra, os seus mandamentos. Nós falamos que queremos habitar o céu, mas não conseguimos aqui observar a igreja, estarmos ao lado do corpo de Cristo. São coisas incongruentes. Então pense a respeito disso. Claro que a igreja não é um lugar perfeito, a igreja é um lugar de pessoas imperfeitas, que estão ali sendo aperfeiçoados por Deus. Mas o mundo é o quê? Um grande homem de Deus disse que se o céu é nossa verdadeira morada, o que a terra é senão um grande sepulcro. O que é uma verdade. E a igreja representa justamente esse lugar onde nós estamos tendo a oportunidade de desfrutarmos dos privilégios do qual Deus concedeu ao seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, frequente uma igreja, tenha comunhão com seus irmãos, que você possa utilizar os seus dons, as suas capacidades para edificar o corpo de Cristo. Não há vida fora da igreja.
não a vida fora da igreja. Não estou falando da igreja física, tá? Estou falando da igreja espiritual. A igreja física, perfeito, tem pessoas que hoje nós vemos que não podem por razões mais diversas que existem, mas se você pode frequentar e você não frequenta, você está indo contra o que a palavra diz. Não tem como dizer que você crê em Deus. Você crê simplesmente em uma forma de se livrar daquilo que você tem feito, mas no final você tem se auto-atribuído a capacidade de legislar sobre a sua própria vida. Nós não somos chamados a isso, nós somos chamados a uma obediência, que você seja obediente à palavra de Deus. Essa palavra que durante toda a história foi sustentada por Deus, ele utilizou homens para morrerem, para viverem uma vida do qual ela era completamente sacrificial para que ela chegasse até nós. E nós hoje temos desprezado essa palavra. Vocês podem ir buscar na história, vocês vão verificar que pessoas morreram porque tinham Bíblia em casa. Até hoje pessoas morrem porque têm a Bíblia em casa. E hoje nós temos o acesso à palavra e sequer a lemos. Então leia a palavra de Deus. Se você ler de maneira constante, naturalmente, você verá o Espírito agir na sua vida, iluminando o entendimento para que você creia. Não se trata apenas de palavras mágicas que estão aqui escritas, mas sim palavras reais, palavras que foram inspiradas por Deus, que são completamente naturais, porque estão materializadas, mas agem de maneira sobrenatural em nós. Então leia a palavra de Deus, ore ao Senhor para que Ele dê entendimento, para que você consiga interpretar e para que essa palavra edifique a sua vida e transforme o seu coração. Nós estamos agora em Neemias capítulo 4, nós estamos continuando a ver essa reconstrução do muro de Jerusalém, do qual foi mencionado no capítulo 3, espero que vocês tenham lido. Amigo, o que vai acontecer se eu não ler? Não vai acontecer nada, você vai deixar de usufruir dessa grande dádiva que nós temos. Prejudicado vai ser você e as pessoas que estão ao seu redor, porque você não prejudica a si mesmo, você prejudica todo mundo que está ao seu redor por não saber. Você vai ter um casamento completamente deturpado, você vai ter uma vida social completamente deturpada, seu aspecto financeiro será completamente deturpado, mesmo porque você utiliza os princípios do mundo para que possam reger a sua vida. Como que eu utilizo os princípios do mundo? Eu sou crente, mas você não conhece a palavra de Deus. Como você vai viver segundo a palavra de Deus? Você vai viver segundo aquilo que te parece mais conveniente. E o que é mais conveniente normalmente é aquilo que o mundo nos oferece, porque a palavra contraria todos os nossos gostos, contraria as nossas vontades. Então, que você possa meditar para que a sua vida seja edificada, tá? Então nós vamos ver inimigos aqui opondo a reconstrução, da mesma forma que o mundo se opõe à construção da palavra de Deus em nós. Sabe quando você escuta a palavra e você fala assim, não, isso daqui não é bem assim? É o homem relativizando a palavra. O conceito moderno de interpretação da Bíblia não julga mais a Bíblia como inerrante e infalível, como suficiente palavra de Deus, de forma que o homem toma-se como Deus a si mesmo, podendo avaliar o que é ou não é inspirado por Deus. Enquanto nós, protestantes, nós cremos de Gênesis a Apocalipse que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante e infalível. Este é o princípio básico da fé protestante. A palavra do qual agora sustenta e mantém as nossas vidas. Esses inimigos que se opõem à reconstrução do templo, eles estavam furiosos vendo isso. Eles zombavam dos que estavam construindo, dos judeus. Lembre-se, por que eles são judeus? Porque eles eram da tribo de Judá. Eles começam como ali, descendência abraâmica, depois são chamados de hebreus, depois de israelitas, e agora nós estamos entre os judeus que eram descendentes de Israel, só que agora representavam a tribo de Judá. Os israelitas
Quando falava o povo de Israel, simbolizava todo o povo, todo o povo. E quando se fala acerca de judeus, representando a tribo de Judá. Cerca de 586 ali que começaram a chamar mesmo, porque eles começaram ali a se reunir para cultuarem para cultuarem a Deus. Então, as primeiras sinagogas surgiram justamente nesse tempo, esse tempo de comunhão, onde eles se reuniam em lares. É muito interessante saber disso, porque as pessoas imaginam como judeus, todos israelitas, embora eles sejam israelitas, nem todo israelita é judeu. Entendeu? Contém, está contido, aí você vai ter que ver também aqueles organogramas. Lembra? Coloca ali israelitas, dentro dos israelitas vão ter os judeus, para ficar um pouco mais lógico e vocês conseguirem compreender. Continuando, tá? Então vocês vão observar, a partir do verso 2, olha que interessante. O que esse punhado de judeus fracos pensa que está fazendo? Imagina que serão capazes de construir o muro num só dia, só porque ofereceram alguns sacrifícios. Pensam que podem fazer algo com as pedras queimadas que tiraram de um monte de entulho. Aí as outras pessoas ainda começavam a menosprezar. Verso 4 diz: então orei, ouve-nos, nosso Deus. A oração de Neemias. Lembre-se que nós falamos ontem acerca de tudo que ele fazia. Nós vimos a sua devoção, o seu pedido ao Senhor para que o nome dele fosse glorificado. Olha a oração dele. Ouve-nos, nosso Deus, pois estamos sendo ridicularizados. Que essa zombaria caia sobre a cabeça deles e que eles próprios se tornem prisioneiros numa terra estrangeira. Não ignore sua culpa, não apague seus pecados, pois provocaram tua ira diante dos construtores. Por fim, o muro foi reconstruído até metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. A oração dele era muito breve, mas era completamente profunda. Nós vemos que eles oravam, mas eles também agiam. Observe no verso 9. Nós oramos a nosso Deus e colocamos guardas da cidade de dia e de noite para que nos proteger. Saibam que aquele povo ali que estava se opondo à construção, eles planejavam sempre causar confusão no meio deles. Eles queriam impedir que isso fosse feito, mas eles oravam, mas eles vigiavam. Então lembre-se, aquela questão orar e vigiar, então ora e age. Oração, orar e agir. Não deixe as duas coisas serem desconexas. No verso 12 diz: os judeus que moravam perto dos inimigos os disseram diversas vezes: eles virão de todas as direções e nos atacarão. Por isso coloquei guardas armados atrás das partes mais baixas do muro e nos lugares mais expostos. Dividi por famílias para que montassem guarda armados com espadas, lanços e arcos. Eles lutavam pelas suas famílias, eles estavam ali conscientes da guerra que eles estavam vivendo. Nós estamos completamente dispersos quanto à guerra que nós estamos vivendo. Nós vivemos uma guerra que é invisível, uma guerra onde aparenta tudo ser livre. Nós não vemos que, mediante a nossa liberdade, nós somos escravos do pecado. Então que você possa meditar nessa palavra e ver que esse muro necessita ser reconstruído. A verdade da palavra deve ser proclamada. Você deve ser um conhecedor da verdade. O mundo ignora a palavra de Deus, mas nós, enquanto nós nos definimos enquanto cristãos, nós deveríamos conhecer a palavra de Deus. Pensa que você não consegue levantar 6 horas da manhã para ler a palavra de Deus, mas se fosse para ir no jogo de futebol você conseguiria, se fosse para ir para a praia você conseguiria, para os seus afazeres desse mundo você conseguiria, mas para as coisas que são eternas nós somos completamente preguiçosos. Então que Deus possa te conduzir e constranger o seu coração para que você assuma compromisso de ler a palavra dele, para que você possa conhecê-lo de verdade. Imagina que esses homens fizeram coisas que são surreais.
essa reconstrução é o nosso povo. Tá? Esses homens são um povo de Deus. Nós fazemos parte deste povo. Embora eles eram judeus, eles são filhos de Deus, da mesma forma que nós somos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus por conta da misericórdia, da mesma misericórdia que Deus teve deles, Ele teve de você e de mim. Então que nós possamos honrar o nome de Deus e entender do que se trata isso. Imagina que eles construíam um muro onde eles tinham uma mão, eles levavam as cargas e na outra eles seguravam armas. Eles lutaram por aquilo que eles acreditaram. Nós sequer conseguimos hoje discutir, ou não é nem discutir no sentido de debater assim, mas de conversarmos com outras pessoas e explicarmos a razão da nossa fé. Se te perguntar por que você é cristão, sequer você consegue explicar. Talvez você vai falar porque sua mãe era. Talvez você vai falar porque você acha alguma coisa ou outra sem o mínimo nexo, porque não existe profundidade de conhecimento. Você talvez justificará a sua salvação por conta do que você faz e não por conta do que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua vida. Então, conheçam a palavra de Deus. Você vai meditar no capítulo 5 e ver que ali Neemias começa a defender os oprimidos. Começa, por esse tempo, alguns homens e esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus. Alguns deles diziam, nossas famílias são grandes, precisamos de mais alimento para sobreviver. Outros diziam, hipotecamos nossos campos. Ou seja, eles começaram a discutirem entre eles. Verso 6. Quando ouvi essas reclamações, fiquei muito indignado. Depois de pensar bem na questão, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo, vocês estão prejudicando seus próprios irmãos ao cobrar juros quando lhes pedem dinheiro emprestado. Ou seja, dentre eles já começou a ocorrer essas divisões, eles já começavam a todos tentarem tirar proveito, justamente por conta da individualidade do ser humano. Ele não entende que ele faz parte de uma unidade. Você faz parte de uma unidade onde não é mais sobre você, é sobre nós, sobre todos aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Verso 8 diz, na reunião ele disse, tenho feito todo o possível para resgatar nossos irmãos judeus que se venderam aos estrangeiros e agora vocês o vendem de volta à escravidão. Quantas vezes precisaremos resgatá-los? Observe que eles estão tratando coisas que aconteciam ali de maneira constante. Essa questão da escravidão, o povo judeu sendo escravo antes no Egito e agora sendo escravo dos próprios judeus, porque eles eram vendidos como escravos para terem sustento. É muito interessante, então leia de maneira bem atenciosa que você verá coisas que são muito interessantes. Neemias, que sempre se dedicou ali à construção do muro, ele estava completamente tomado pelo poder de Deus, o capacitando. Sabemos que Deus estava do lado dele, porque se não estivesse, assim ele não conseguiria fazer. Que nós possamos clamar ao Senhor para que Deus esteja ao nosso lado, para que possamos reconstruir esses muros que estão destruídos. Talvez seja o muro da sua família, talvez seja algum outro muro que esteja rompido, que você possa ser capacitado por Deus a reconstruir aquilo que foi perdido. Saiba que sozinho você não consegue, por isso clame ao Espírito Santo para que ele seja seu ajudador, seja obediente e fiel à palavra de Deus. Capítulo 6, vocês vão verificar que ainda aqueles homens que se opunham à reconstrução persistiam de maneira completamente insistente, até que aparecem homens que profetizam de maneira mentirosa. Olha que interessante. Olha que legal isso daqui. Vou ler. A partir do verso 4. 4 vezes eles enviaram uma mensagem. Melhor, vou ler desde o primeiro, porque daí vocês vão entender todo o contexto, do primeiro ao verso 14. Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe, o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro, que não restavam brechas. Embora as portas
ainda não tivessem sido colocados em seus lugares, então Sambalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados na planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer um mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido numa obra muito importante e não posso ir, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês. Daí entra na parte que estava. 4 vezes eles enviaram a mensagem e a cada vez lhes respondia da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sambalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar e, por isso, estão construindo um muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem ao meu respeito. A seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Mais uma vez, verso 7. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Então, espero que você tenha entendido todo esse contexto. Você vê que eles se opunham ao que estava acontecendo ali, entendendo que aquilo não era benéfico justamente para os seus próprios interesses. Mas Neemias, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia da malignidade daquele povo. Ele sabia do quanto eles queriam prejudicar a obra do Senhor. Quando fala acerca dessa rebelião, era justamente aquilo que eles construíam em cima das suas mentes. Porque o povo de Deus sempre foi um povo acolhedor, sempre foi um povo que fez aquilo que Deus sempre ordenara. Eles tinham uma palavra que guiavam as suas vidas. Claro que eles se opunham a toda mentira que era contrária à palavra de Deus. E isso era o suficiente para que os outros povos o odiassem. Da mesma forma que você viver a palavra de Deus vai fazer com que algumas pessoas repudiem a sua presença. Você talvez não vai ser uma presença bem-vinda. Você está ali, um monte de pessoas falando acerca de assuntos banais. A sua presença irá incomodar. Você vai fazer parte de um grupo onde as pessoas vão olhar, pronto, chegou o santo que não pode falar sobre nada. Então, eles já sabem que a sua presença causa incômodo, justamente porque a sua presença aponta para o pecado do qual eles cometem. Tomara que seja assim, tomara que você não seja a pessoa que fique incomodado com a presença daqueles que vivem verdadeiramente a palavra de Deus. Continuando. Pode ter certeza que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que venha conversar comigo. Verso 8. Eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção sua. Estavam apenas tentando nos intimidar. E imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei trabalhando com determinação ainda maior. Ou seja, ele estava construindo aquilo que ele sabia que deveria construir, de forma que nenhuma opinião contrária, nenhuma opinião do qual eles julgavam ser verdadeiras, faria com que ele parasse, porque ele conhecia a verdadeira verdade. Verdadeira verdade, né? Embora pareça ser redundante, aquelas pessoas tinham como verdade algo que era falso. E a verdadeira verdade era a obra de Deus que está sendo construída. Então conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, seja liberto pelo poder da verdade. Não seja mais um crente do IBGE, que simplesmente fala que acredita em Deus, mas sequer conhece a palavra. Tome vergonha na sua cara, porque senão nós seremos objeto de chacota. Tá vendo todos esses memes que tem na internet? É fruto de pessoas que não conhecem o evangelho, que falam acerca do que não conhece e daí são usados justamente como objeto de escárnio para o próprio povo. Que você possa ler a palavra de Deus e ser completamente devoto a Deus, único e exclusivamente a Ele. Verso 9. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que íamos interromper a obra. Assim continuei trabalhando com determinação ainda maior. Que você também continue. Então, verso 10. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías, e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Olha que interessante agora, tá? Preste muita atenção nisso. Galego, por que você está lendo? Porque muitas pessoas que estão aqui não vão ler.
Infelizmente. Infelizmente, você vai ficar no seu celular vendo a vida dos outros, falando sobre a vida dos outros, vai gastar 2 horas vendo um jogo de futebol, mas você não vai tirar 15 minutos para ler a Bíblia. Essa é a realidade, e sabendo que essa é a realidade, eu me coloco sacrificialmente para falar sobre a palavra, porque eu creio que mais cedo ou mais tarde Deus irá incomodar o seu coração e o Espírito Santo irá convencer do quanto essa palavra é importante para a sua vida, para que o nome dele seja glorificado. Então, preste muita atenção. Eu, porém, respondi. Ou melhor, não está nessa parte. Que não pode. Vamos encontrar. Vou ler o 10 de novo. Algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Olha o que está acontecendo. Algum tempo depois, Neemias vai encontrar Semaías. Ele traz toda a árvore genealógica dele ali, pois ele não podia sair da sua casa. Daí ele fala: não, vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Essa noite seus inimigos virão matá-lo. Como se ele tivesse a consciência de algo que estava acontecendo, ou como se fosse uma palavra que houvesse sido dada a ele. Olha como Neemias responde. Eu, porém, respondi: alguém de minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Neemias era um homem posicionado que sabia o que deveria fazer. Ele não se curvava diante de qualquer palavra, porque ele sabia o que Deus havia prometido e o que estava contido na palavra de Deus. Se você não sabe o que está contido na palavra de Deus, qualquer pessoa que vier falar para você qualquer asneira, qualquer bobeira, você vai falar amém. Nós confiamos única e exclusivamente na palavra de Deus. Nós não acreditamos em novas revelações, novas profecias. Se você quiser acreditar, também é problema seu. Aí você responda pelo que você acredita. Nós acreditamos única e exclusivamente que a palavra de Deus possui essa verdade. Talvez você venha falar: ah, não, mas isso, mas talvez. Perfeito. Acredite como você quiser, mas quero ver você encontrar argumentos bíblicos para isso. Se você automaticamente diz que Deus continua falando, naturalmente você poderá escrever essas palavras como palavras autoritativas de Deus. Nós cremos que Deus fala de maneira inerrante por intermédio dessa palavra galego, mas tudo que fala pode ser Deus falando. Perfeito, pode ser Deus. Poder ser até ser, existe uma distância gigantesca. Então, ter discernimento é isso que aconteceu aqui com Neemias. Ele sabia o que ele devia fazer porque ele sabia a responsabilidade da sua missão, então ele agiu de maneira completamente condizente com o que estava escrito. Verso 12 diz: percebi que Deus não tinha falado com Semaías. Observe que em nenhum momento ali você vai falar que essa noite seus inimigos irão matá-los. Ele se importava com o que Deus falava, não com o que homens falavam. Verso 12: percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Neemias tinha ido até a casa de Semaías, contudo ele não sabia que Sanbalat e Tobias haviam contratado, mas ele depois teve discernimento do que acontecia justamente por conta das suas palavras. Porque Deus não é um Deus de confusão. Ele não fala uma coisa aqui e outra ali. Tem pessoas que falam que estão orando para que Deus traga um marido para ela e ele ora por um marido, por um cara que é casado. Observe como existe milhares de incongruências acerca dessas pseudos criações humanas, que na verdade são criações diabólicas. Continuando. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sanbalat e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Lembra-te, ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sanbalat. E lembra-te da profetisa Noádia e de todos os outros profetas que tentaram me intimidar. Observe que profetas falsos são chamados de profetas também. Então preste muita atenção. Profetas que tentaram intimidar aquele que estava construindo. Então que você
não se dobre diante da construção, se dobre diante de palavras que tentam impedir a construção do Senhor na sua vida e através da sua vida. Depois manifesta o tempo de construção do muro. Dia 2 de outubro, 52 dias depois de começar o trabalho, o muro ficou pronto. Capítulo 7. Depois do muro terminado e colocado as portas no lugar, conforme mencionado, que ainda não havia sido colocado, ele entrega a responsabilidade a uma pessoa de governar. Depois Neemias começa a registrar o povo. Vocês vão ler ali toda essa família que foi estabelecida. É muito interessante no verso 4, porque você vê a dependência completa de Neemias a Deus. Neste tempo, a cidade era grande e espaçosa, mas a população era pequena e nenhuma das casas havia sido reconstruída. Então, meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Eu havia encontrado o registro genealógico dos primeiros a regressar a Judá. Nele estava escrito. Então vem toda uma lista. Leiam essa lista com muita atenção. Galegos são um monte de nomes. Daqui a pouco os nomes começam a fazer sentido. Apenas leia, sabendo que essa palavra alimenta a sua vida, alimenta a minha vida, alimentará a nossa vida. Este é o verdadeiro alimento. Nós somos lavados pela palavra. Que você seja completamente transformado por essa palavra. Que Deus te direcione e te capacite a ser conhecedor dessa verdade. Espero que vocês estejam compreendendo essa palavra, que vocês se curvem diante da poderosas mãos de Deus, que Deus possa reconstruir aquilo que foi destruído dentro de você. Eu gostaria de orar com vocês. Se você tiver alguma causa de oração, que você possa orar por você também ter esse momento de oração. Às vezes nós queremos fazer coisas que são completamente contrárias à vontade de Deus. A vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é estabelecida por intermédio da sua palavra. Que possamos orar segundo o que a palavra diz, que possamos viver segundo o que a palavra diz. Essa palavra visa nos restaurar, nos transformar. Que você seja transformado por essa palavra. Convido vocês a terem um momento de oração. Que Deus nos capacite. Amém? Senhor, nós glorificamos teu santo nome, Pai. Tu és o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo que nelas habita. Tu nos criaste, Senhor. E por intermédio da sua palavra, tu nos chamaste. Nós pedimos, Pai, que tenha misericórdia de nossas vidas. Nos direcione ao caminho da verdade. Nos liberte de nós mesmos, cuide de nossos familiares, de nossos amigos, abra os olhos deles para que eles possam enxergar a Ti. Mas, sobretudo, Senhor, haja no nosso coração. Nos faça viver a verdade, termos momento de comunhão, que possamos, Pai, deixar de nos curvar diante dessas mentiras que foram nos contadas, Pai. Que aquelas pessoas que estão vivendo contrário à Sua vontade possam ser convencidas pelo Teu Santo Espírito a viverem de uma maneira do qual o seu nome seja glorificado, que eles enxerguem a verdadeira natureza daquele que nasceu novamente, daqueles que está em Cristo Jesus, daquele que faz parte do corpo. Senhor, essas famílias que estão aqui representadas necessitam ser auxiliadas, que eles sejam auxiliados por essas pessoas que estão ouvindo essa oração, Pai. Que elas sejam estimuladas a conhecerem mais a Tua palavra. Senhor, coloque no coração delas o desejo de Te conhecerem mais, Pai. Pois sem Te conhecer, Pai, nós caminharemos pelos nossos próprios desejos e nós andaremos por trevas, imaginando que sejam luz, Pai. Quantas coisas nós já construímos no passado que foram completamente edificadas em solos arenosos, onde os ventos já destruíram há muito tempo e nós agora vivemos em meio aos escombros do passado. Senhor, nós pedimos, restaure as nossas vidas, transforme o nosso pensamento, mova-se, Pai, sobre as nossas vidas. Nós não queremos ir para algum lugar do qual o Senhor não esteja. Por isso, nos direcione por intermédio da Sua palavra, que possamos compreender todo o teor da Sua palavra, para que possamos agir de maneira sábia. Assim como Neemias agiu, ele tinha discernimento, porque ele era conhecedor daquilo que o Senhor tinha como vontade.
Senhor, não nos permita sermos enganados por falsos homens, por falsas mulheres. Não nos permita ser enganados, Pai, por outras pessoas, nem por nós mesmos. Por isso nós queremos, Pai, e desejamos que Teu Santo Espírito habite verdadeiramente em nós e nos transforme. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado que o Senhor tem tido com as nossas vidas. Nós continuaremos, Pai, a pedir o Seu favor sobre nós, porque se o Senhor tirar Suas mãos de nós, nós estaremos em profundas trevas. Guarde, Pai, pois nós pertencemos a Ti, nós somos Seu povo, nós cremos que Cristo morreu na cruz para nos redimir do pecado e agora nós estamos seguros em Suas mãos. Continue, Pai, a nos direcionar, pois precisamos de Ti. Abra nosso entendimento, mostre qual é a Sua vontade para que nós não andemos em pecado, não andemos de maneira que Seu nome seja envergonhado. Eu oro pelos governantes dessa nação, eu oro por essa nação, eu oro por todos aqueles que ainda não Te encontraram, eu oro por todos aqueles que pertencem ao Teu corpo, Pai. Que sejamos uma unidade, que sejamos de fato transformados para vivermos aquilo que o Senhor almeja para as nossas vidas. Que seja feita a Tua vontade, Pai. Nós Te agradecemos e oramos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Tamo junto. Que o nome do Senhor seja glorificado. Que bom ter vocês aqui. Amanhã, se Deus assim permitir, estaremos aqui mais um dia, 5h59 da manhã. Se você não pegou a live inteira, volte e assiste o início, até a parte que você fez. Não dá pra gente ficar fragmentando, tem que ouvir a mensagem inteira para que você consiga cada vez mais ter uma linha de raciocínio e pelo menos formar um pensamento do qual visa edificação do seu corpo e também glorificar o nome de Deus. Beleza? Tamo junto. Um beijo a todos que estão aí. Eliane, Silva, Gandhi. Tenham um excelente dia. Mari, Edu, que sempre estão aí conosco. E todos os outros que eventualmente passam por aqui. Que vocês possam ser edificados e fortalecidos também por essa palavra. Gostaria muito que vocês comentassem nas lives mesmo, porque eles entendem que a live é mais relevante e daí entregam para mais pessoas. Mande para outras pessoas, fale, tal tempo abordou sobre esse assunto, achei legal você ver, o que você pensa a respeito, que seja utilizado de maneira muito sábia para puxar assunto com outras pessoas. Compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas, que o povo conheça a palavra de Deus, a única verdade que nos importa. Tamo junto. Um abraço a todos, até amanhã. Fui!